no coração da Irlanda, onde tem umas colinas onduladas, tem florestas verdes maravilhosas. Nesse lugar vivem algumas pessoas afastadas de umas das outras. Entre eles tem um jovem muito forte, muito bruto na sua parte física, mas também na sua alma. Mas ele é muito trabalhador, sai todos os dias, com seu machado no ombro, sua comidinha na mão, a cortar lenha no bosque. Cruza aqueles campos de colza, chega na floresta e vai cortando madeira durante o dia todo. Acumula a lenha, amarra, bota no ombro e volta para seu lar. Faz sua janta, vai dormir e assim todos os dias. Essa é a rotina dele. Um dia ele acorda com uma nova energia, um sol maravilhoso, um dia esplendoroso. Pega seu machado, sua comidinha e vai então caminhando até a floresta. Corta por aqui, corta por lá, vai cortando, fazendo pilhas e vai amarrando então a lenha. Está tão entusiasmado que ele não vê que o sol foi embora e a escuridão chegou. Aí ele pensa, não importa, conheço o caminho de volta, não tenho medo nenhum duende vai me impedir de chegar. Amarra sua madeira, bota no ombro, pega seu machado e sai caminhando. Na hora que ele sai caminhando, escuta um estrondoso pá nos céus e umas gotas começam a cair geladas e fortes no seu corpo, chegam a machucar. Mas ele então pega suas coisas e continua caminhando. Vai caminhando, mas está perdido, porque a chuva é tão forte que não consegue enxergar um palmo na frente. Junto com a escuridão, nada enxerga. De repente ele vê ao longe uma luz e diz assim: ah, onde tem luz tem gente. Vou direto nesse lugar. E sai então apressadamente até que chega perto dessa luz e vê uma casa simples, com uma porta pequena. Chega e bate, toc, toc, toc. A porta se abre e aparece então o senhor baixinho, sorridente. Seja bem-vindo, Rowan. Entre, nós estávamos te esperando. Venha, venha beber alguma coisa para se aquecer e comer conosco. Sim, o nome do lenhador era Rowan. E ele pensou, mas como é que ele sabe meu nome? Eu não vi antes na minha vida. Como assim eles estavam me esperando? Mesmo sem entender nada, ele entrou. E quando ele entrou, ele viu várias pessoas reunidas em torno de uma mesa conversando animadamente. E só pôde pensar, misericórdia, isto é uma Keile. E ele detestava aquelas Keiles, aquelas reuniões tradicionais da Irlanda, em que as pessoas se reúnem para contar histórias, para dizer poemas, para cantar, para tocar instrumento, para dizer piada. Ele detestava aquilo era uma perda de tempo, eles pareciam uns doidos fazendo coisas sem sentido. Ele olhou, estava querendo recuar, mas a tempestade estava muito forte e ele acabou entrando. O dono da casa já veio, ele trazendo uma bebida, ele ficou lá junto à lareira se esquentando, bebeu aquela bebida forte. Eles separaram um lugar para ele na mesa, ele se sentou com um sorriso sem graça, escutando o dono da casa falar: bem, Rua, você já sabe, não é? Nós nos reunimos, cada um vai contar uma história, ou dizer um poema, cantar uma música, tocar instrumento, o que quiser fazer. E quem não souber fazer nada disso, tem que pagar uma prenda. Juan só sabia era sorrir amarelo e ficar quieto. E ficou vendo, cada um fazendo a sua performance do jeito que queria, todos se divertindo muito, e ele aquecido por fora, mas gelado por dentro. Ele tremia por dentro, de nervoso. O que ele ia fazer? Ele não sabia nada, não sabia contar nem uma historinha desse tamaniquinho, nem uma historiquita, não sabia nada. E foi chegando sua vez e chegou a sua vez. Todos olhando para ele duro como uma estátua, não falava nada, não se mexia, e todos esperando, esperaram mais um pouquinho, até que o dono da casa disse: bem, já que você não vai fazer nada, vai ter que pagar uma prenda. E a sua prenda é a seguinte:
Aqui, nos fundos da casa, tem um lago onde está o meu barco de madeira. Com essa chuva, ele deve estar cheio de água. Então, você vai lá e vai esvaziar a água toda do barco. Mas, um detalhe, você tem que esvaziar usando este dedal. E deu um dedalzinho muito delicado, todo enfeitado com filigranas, que Juan pegou desajeitado, com aquelas mãos enormes, e saiu. Bem, até que ele podia ir embora, né? Mas a noite estava tão escura, já estava tarde. Ele já estava pagando a prenda, não ia precisar contar história nenhuma mesmo. Foi até o bar. Foi até o bar e começou. Enche dedal, esvazia dedal, enche dedal, esvazia dedal, enche dedal, esvazia dedal. E a água não se mexia, parecia que não tinha acontecido nada. Ele olhou para os lados, viu que ninguém estava olhando mesmo, colocou o dedal no bolso e com as suas mãos enormes em concha começou a jogar. Começou a jogar. Tem uma ventania, ele quase perdeu o equilíbrio, mas ele continuou jogando, continuou jogando, continuou jogando. Não parou até que viu que o barco estava totalmente seco por dentro. O que ele não viu foi que o barco havia se afastado da margem. Estava bem longe, ele mal podia ver a casa de onde ele tinha saído. E ele disse então, nosso Senhor, eu estou à deriva. Deve ter sido aquele vento. Uma névoa cobriu o barco e a escuridão. E ele não conseguia ver mais nada que nem sinal de terra firme. Então, resolveu ficar sentado e esperar. Ao raiar do dia, tudo estava claro, mas ele olhou em torno e não viu nada, a não ser água. Não conseguia ver margem para lado nenhum. Nenhuma margem aparecia para ele. Então ele começou a ficar um pouco preocupado. Um medo súbito lhe bateu no peito e ele pensou, eu preciso me agarrar em alguma coisa, e ele lembrou, o dedal. E aí pôs as mãos na calça, procurando o dedal, mas cadê as calças? Ele não tinha mais calças. No lugar das calças, um vestido bonito, todo de seda, como se fosse um traje de gala. E ele ficou mais assustado ainda, começou a procurar pelo barco onde estariam aquelas calças. E de repente, naquele desespero, botou a mão na cabeça, desesperado, quando ele viu que aquela cabeleira era longa e cacheada e descia pelos ombros e chegava, valha-me Deus, Todo-Poderoso, aos seios. Ele ficou desesperado. Ele então olhou para as suas mãos, as mãos finas e delicadas, macias. Ele ficou mais preocupado ainda, se inclinou um pouco à frente e viu seu reflexo na água. Botou a mão no rosto e aí ele percebeu que não tinha mais barba. Sua pele era lisa, fina e delicada. Ai! Até a voz era fina. O joelho começou a tremer. As pernas começaram a bambear. E ele foi sentindo a cabeça girar e a cabeça girar. E ele perdeu os sentidos e apagou. Quanto tempo se passou, nem ele sabe. Ele só sabe que quando acordou, o barco estava encalhado numa praia, na areia de uma praia. Mas aquela praia era diferente. Era outra praia. E mais do que isso, ele já não era mais ele. Ele era uma mulher linda. Ele era outra. Ela, assim vamos chamar de agora em diante, começou a andar. Tinha fome, fome de macho. E frio, frio de moça, pois não tinha nenhum casaco, só um vestido degotado que deixava ver a sua pele. Não sabia para onde ir, até que
observou um cachorro que vinha na sua direção. E ela resolveu seguir o cãozinho. E ele foi por um caminho entre arbustos. Arbustos de azaleia. Até que o cachorro parou na porta de uma casa. Ela observou e resolveu bater. Bateu 1, 2, 3 vezes, até que um homem abriu a porta. Ele a olhou de cima e embaixo, se encantou por ela assim que a viu. Convidou-a a entrar. A casa era simples, ele vivia com sua mãe, não tinha muito recurso, mas ela também não tinha para onde ir. Aceitou o convite de bom grado e ali ficou. Se entendeu muito bem com a velha senhora e ambos trabalhavam com as coisas da casa, faziam seus afazeres, compartilhavam as tarefas e ele cuidava da sua labuta externa. Assim o tempo foi passando. Um dia, a velha senhora partiu, morreu. Os dois, durante um tempo, viveram o luto. Até que ele pediu a mão dela em casamento. Ela já aguardava que isso fosse acontecer, esperava que acontecesse, porque tinha se encantado com ele. Os dois se casaram e viviam muito bem. Foi o tempo de chegarem as crianças, 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E assim formaram uma família. Um belo domingo, anos depois, o menino já tinha 7 anos, o menino mais velho, foram passear no lago. E brincavam, e passeavam, até que de repente ela olha para o lago, assim meio distante, vê vindo um barquinho de madeira, pequeno. O barco navegava tranquilo pelas águas escuras do rio. Ela não sabia o que, mas aquele barco lhe trazia uma memória que ela não sabia qual era. Uma angústia de algo que ela não conseguia identificar o que. E o barco se aproximou bem da margem. Ela não olhou para trás, não disse nada a ninguém. Se afastou e foi andando em direção ao barco. Quando chegou na margem, parou, colocou seus pés na água, arregaçou seu vestido, entrou e sentou no barco. Quando ela olhou, alguma coisa chamou a atenção. No fundo do barco, algo brilhava. Ela abaixou e pegou. Era um dedal que brilhava. E ela passava o dedal de uma mão para outra. Parecia que ele queria lhe dizer alguma coisa, ela não sabia o quê. E ela começou a passar seus dedos pelos detalhes do dedal, que tinha uma história oculta para lhe contar. E assim, hipnotizada por aquele dedal e por aqueles desenhos, o tempo foi passando. E ela não se deu conta de que escureceu. Uma névoa densa tomou conta do barquinho. Ela não enxergava mais um palmo à frente do seu nariz, não enxergava nem mesmo suas mãos. Mas ela seguiu, serena, até que de repente, um tranco. O barco batera nas pedras, na areia, da outra margem do lago. No meio daquele breu, conseguiu enxergar uma luz, longe. Era pequena, mas estava a pouca distância. Então resolveu que iria até lá, porque afinal, pensou, onde há luz, há gente. Quando levantou seus vestidos para sair do barco, percebeu que usava calças e botas. Quando passou a mão nos cabelos, viu que eles estavam curtos na nuca.
olhou suas mãos, eram grandes e grossas. Levou-as ao rosto e tinha barba. Deu um suspiro, um grito de surpresa e percebeu que a voz era grave. E pensou: e meu marido e meus filhos, como? Como vão me ver assim? Como vão me aceitar assim? Como vou encontrá-los? Então, resolveu sair do barco. Seus pés estavam na terra, mas sua cabeça rodava, girava. E foi em direção à luz. Quando estava próximo, viu que era uma casa que tinha uma porta de madeira pequena, baixa. Bateu insistentemente e, quando abriu, escutou: Rowan! Até que enfim! Você demorou muito, estávamos preocupados. Já íamos mandar alguém atrás de você para procurá-lo. Então, diga-me, conseguiu cumprir a prenda? Mas Rowan só perguntava pelo marido e pelos filhos. E como não obtinha resposta, cada vez perguntava mais alto. O homem colocou Rowan para dentro e o colocou sentado numa cadeira, mas ele berrava: onde está meu marido? Onde estão meus filhos? Quando todos ouviram, emudeceram. Ficaram boquiabertos. Depois riram. Mas Rowan, repetindo a pergunta, começou a contar a história. A história do marido, dos filhos, da sogra, até a história do cachorro. E, como contou com a verdade do seu coração, contou uma linda história. Ao final, todos deram uma grande gargalhada e decidiram quase que imediatamente que ele ganharia o prêmio da noite, a melhor história. O prêmio eu não sei bem o que era, mas Rowan disse que não, aquilo não era uma história, aquilo era verdade, ele tinha vivido, tinha acontecido com ele. Todos riram juntos durante muito tempo. E também decidiram que ele deveria levar outro prêmio, que era o da melhor mentira da noite. Nunca mais a vida daquele lenhador foi monótona, como os intermináveis campos de couza na Irlanda. Dizem que se você for à Irlanda, ainda hoje, num cais, na frente de um lago, se houver um homem velho sentado lá, olhando para a imensidão do lago, é Rowan que está lá, olhando o seu dedal, passando-o de uma mão para outra, observando cada detalhe para ver se descobre uma mensagem secreta nos desenhos que o dedal contém. Dizem. Esse é um conto tradicional da Irlanda. Ele está nesse livro que foi organizado pelas estudiosas e pesquisadoras de contos Anna Gibson e Juliana Franklin. O livro chama-se Uma História e Uma História e Uma História. É um livro de contos, dos contos tradicionais.